Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu não vou nem ler porque é muito extensiva, mas eu vou dizer para vocês onde é que está. Eu quero falar de um texto com você que se encontra no livro do Êxodo, a saída do povo do Egito, o livro do Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 a seguir, passando pelo versículo 4 e etc., que é aquela história, é o registro da história dos filhos de Israel e a libertação do seu povo através de Moisés. É uma história de Deus preparando, quando Deus sempre sabe o que faz. E a Bíblia mostra que aquela história de José, que quando fora vendida pelos seus irmãos, para se cumprir as escrituras, e ainda o que doeu mais no processo todo, foi que ele foi vendido para os seus próprios primos, pois os amalequitas, que também eram ismaelitas, eram filhos de Esaú. De Esaú não, de seu irmão, que fora Ismael, filhos de Ismael. E teve aquele processo todo no Egito, e dali passaram-se 400 anos, quase 400 anos, que 430 é quando ele sai. Então 430, 390 anos. Então depois de 390 anos, aí já Moisés já está grandinho, 390 anos, Moisés já está com 40 anos de idade. Está Moisés no Egito, 40 anos formado. Segundo o escritor Flávio Joséfo, Moisés já era casado, tinha filhos, ele era guerreiro. E os filhos de Israel clamavam pelo libertador. E Deus, irmãos, o silêncio de Deus não é um sinônimo de abandono. É uma aula que Deus nos dá para que aprendamos a ser dependentes. Não é? Então veja a diferença. Certo é que depois de 40 anos teve todo aquele processo que Moisés vai visitar o seu povo, encontra um egípcio, matando ou batendo em um dos seus, e Moisés se dignou e terminou matando o egípcio, cavou na areia e enterrou. E parecia que estava tudo bem, mas certa feita Moisés foi corrigir um hebreu, e o hebreu disse: porventura você vai fazer conosco o que fizeram com o egípcio? Aí Moisés vira que a notícia tenha se espalhado, e Moisés fugiu. Entretanto, aquela fuga de Moisés já era propósito de Deus. Moisés não fugira por acaso, era Deus preparando Moisés. Moisés no Egito, ele fora preparado, já falei muitas vezes disso, para ser rei. É o único homem da história da Bíblia que diz que fora formado em todas as ciências dos egípcios. Então Moisés tinha uma cultura refinada, pois ele era preparado para ser rei, para ser sucessor do faraó. Como neto, seria um sucessor do faraó. Mas os planos de Deus não eram aquela cultura que Moisés aprendera no Egito. Ela teria um outro significado em um outro contexto, que seria a escrita do Pentateuco. Mas seria lá na frente. O povo não entendia, nem Moisés entendia, mas era planos de Deus. Então Moisés foge e vem para o deserto. Deserto é lugar de sacrifício. Deserto é lugar de lapidação. É a maior escola de profeta que já existiu. Moisés passou o estágio mais longo que alguém pode passar. Moisés passou há 40 anos para aprender a ser dependente. Porque Moisés no Egito, ele tivera todo paparicado, todo preparado para ser servido. Um rei é preparado para ser servido e não para servir. Então Moisés aprendeu toda a bagagem intelectual para ser um rei.
mas ele não tinha as condições necessárias para ser um bom líder espiritual. Porque um rei ele ia contar com tudo, e o líder espiritual ia contar com Deus. No Egito, Moisés fora preparada para receber servos e servas, para não olhar as coisas aparecerem ao seu lado. E o estágio dele de 40 anos junto ao seu sogro, naquelas dunas desertas, era para que ele aprendesse a se depender exclusivamente de Deus. E que começasse a entender que a provisão perfeita é aquela que Deus dá. Então, 40 anos no deserto, Moisés foi o maior estágio de um homem. Foi o curso mais prolongado que se já ouviu falar. 40 anos. E ali estava Moisés, 40 anos, aprendendo agora a ser dependente. Aprendendo agora a depender totalmente de Deus. Agora ele não tinha as farturas do Egito. Moisés saiu do meio do tudo para o meio do nada. No meio do tudo, ele era servido por todos. No meio do nada, ele era servo de Deus. E Deus o provia passo a passo tudo o que ele precisava. E às vezes acontece muito isso com as pessoas. As pessoas não querem passar por essa escola de profeta, onde aprendem a ser dependente de Deus. E às vezes nos momentos difíceis das nossas vidas é que temos experiências maravilhosas para contar depois. Depois de 40 anos de estágio, o Senhor apareceu a Moisés e ele levara as ovelhas do seu sogro para um lugar que ninguém ia, que era considerado sagrado. As pessoas tinham medo. Moisés era um homem destemido e Moisés levara as ovelhas para ali. E depois que Moisés chega ali, Moisés percebe que havia uma sarça queimando em chama, mas a sarça não se consumia. E Moisés tenta se aproximar para ver o que era aquilo, porque ele sabia que não era natural. E uma voz bradara, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde está a terra é santa. E Moisés se aproxima. E Deus ali começa a mostrar para Moisés que agora, qual era a sua finalidade. Que depois dos 40 anos de estágio no deserto, depois que aprendeu a ser dependente, não dos homens, mas de Deus, do meio do tudo para o meio do nada, ele agora estava pronto para tirar o povo de Israel e ser um líder em Israel. Então mas Moisés temia, porque Moisés sabia as qualificações do rei e o poder que o rei tinha. Certo é que em certo momento Moisés temeu muito, mesmo Deus mostrando aquela questão da lepra, ele mata a mão no seio, ele botava, tira, mas Moisés temeu. E Moisés disse assim: Senhor, quando os filhos de Israel me perguntarem quem te enviou, o que é que eu direi? Qual será o seu nome? Eu vou dizer o que para eles? Quem me mandou tirar? E Deus diz: Moisés, tu diz aos filhos de Israel que eu sou, enviou a vós. Olhe a profundidade, a magnitude da resposta aparentemente tão simples. O eu sou enviou a vós. O eu sou enviou a vós. Porque é de uma profundidade indescritível, imensurável, insondável. Porque se Jesus dissesse: eu sou o libertador de Israel, até hoje teríamos que Jesus era apenas o libertador de Israel. Mas Jesus usou uma palavra em reticência: o eu sou. Vamos colocar 3 pontos no final dessa frase. O eu sou enviou a vós. Por que isso? Porque se Jesus falasse isso, eu sou o libertador de Israel, eu não poderia dizer para você hoje, eu não sei o que você está pensando, mas Jesus está dizendo para você: eu sou o teu socorro. Jesus está dizendo para você: eu sou a resposta que você tem buscado em lágrimas. Jesus está dizendo para você: eu sou o pão que alimenta a tua alma. Eu sou a coberta que te agasalha na noite fria.
Jesus está dizendo para você, eu sou o teu ombro amigo. Quando todos viram as costas para você e te chamam de louco, eu sou o teu aconchego. Eu sou o teu protetor. Jesus está dizendo para você, hoje, por isso que ele não disse naquele dia que era o libertador. Ele deixou uma palavra com reticência, eu apenas sou. Eu sou a cura para a alma doente, sangrando quando ninguém vê. Jesus está dizendo, eu sou a lâmpada que ilumina os seus passos, os seus caminhos, a tua vitória. Então, irmão, veja a profundidade do que Jesus disse, eu sou. Ele deixa uma frase para que completemos. Eu sou o quê? Na minha vida ele foi o meu libertador. Na minha vida ele foi a resposta que eu tanto clamei. Na minha vida ele foi o homem que enxugou as minhas lágrimas e me fez cantar o hino da vitória. É por isso que ele disse apenas eu sou. Jesus está dizendo para você, eu sou o que te exalta quando muitos querem te humilhar. Eu sou o que te pego pela mão direita e te tiro da lama e te coloco no pódio, no lugar mais alto. É o que Jesus está dizendo. Por isso ele disse, eu sou. Ele queria ensinar a Moisés a ser dependente dele. Irmão, não procure resposta. Não procure a sua vitória em respostas humanas. Não, não, irmão. A nossa vitória está no Senhor Jesus Cristo. Confiar, entregar. Quem entrega nas mãos do Senhor descansa. Sabendo que por mais dolorida que seja, ou que sejam, dependendo da quantidade, da resposta do Senhor para a nossa vida, com certeza ela é sempre a melhor. O Senhor não vê como vê o homem. Moisés não entendia, mas obedeceu. Obedecer, irmão, a palavra de Deus. Seja obediente, cuidado com a sua vida. Moisés temeu. A nossa resposta não está no homem, irmão. A nossa resposta está em Cristo Jesus. Jesus está dizendo, eu sou. Jesus está dizendo, eu sou que vou prover tudo aquilo que você precisa. Então, confiar no Senhor, irmão. Andar na direção de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Lembre-se, aprenda a ser dependente de Deus. Moisés passou 40 anos, irmão, no estágio mais prolongado da história. Mas Moisés aprendeu a depender de Deus. Aprendeu a confiar no Senhor. Veja aquela resposta que Moisés deu aos filhos de Israel quando chegaram às margens do Mar Vermelho. Moisés, quando foi clamar a Deus, quando o povo disse, Moisés, nós vamos morrer aqui, porventura não havia sepulcro lá no Egito. A resposta é que Moisés, quando foi orar a Deus, mas primeiro Moisés já tinha dito ao povo o seguinte, olhes, vejam, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vereis. Moisés sabia que Deus não, né? E ele clama a Deus e Deus disse assim, Deus é tão simples, Deus disse assim para Moisés, Moisés está clamando a mim por quê, Moisés? Diga o povo que marche. Marchar para onde, irmão? Tem o mar vermelho na frente. Mas Moisés estava com o Senhor. Era obediente. Moisés aprendeu a ser dependente. E o mar vermelho não era para o Senhor. É incrível como Deus trabalha. Moisés passou o dia todo ali por perto. Sabe que hora? Obedecer a Deus, irmão, parece até loucura. Tem hora que a obediência à palavra de Deus parece loucura para aqueles que não compreendem os pensamentos do Senhor. Moisés podia ter tentado passar o mar vermelho, mas qualquer hora, não. Inicia-se a caminhada à noite. Passar a noite em caminhada. À noite, por que não pelo dia? O interessante é, seja obediente à palavra do Senhor. Seja dependente do Senhor.
Só aqueles que aprendem a serem dependentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo podem desfrutar da plenitude espiritual, mergulhar no mais profundo espiritual e ter um relacionamento profícuo, é um relacionamento real com Cristo, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tenha essa esperança. Aprenda a ser dependente do Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia, pelo menos um versículo por dia. Só a palavra de Deus pode aumentar a nossa alma, alimentar a nossa alma. Só a palavra de Deus, não é cântico, não é nada, pode aumentar a nossa fé. Jesus disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que tenha uma boa sexta-feira e um final de semana esplêndido na direção do Senhor. Que Jesus Cristo te norteie em todas as suas decisões. Pense sempre em todas as suas respostas. Como diz aquele livro do pastor da Igreja Batista, que, se eu não me engano, o título é Seus Passos que Faria Jesus. Pense se a resposta que você está dando, se os caminhos que você está andando, seria o mesmo que Jesus o faria. Tenha um bom dia.